As notícias desse vídeo são as piores possíveis para Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes, mas um fato novo acabou de acontecer. Na verdade, um ator novo vai fazer parte aí do recebimento dessas péssimas notícias, o Fernando Haddad. O governo Lula, divulgou o tão esperado corte de gastos e assim, a reação do mercado foi o pior de toda a história da política brasileira. Gente, depois que o Haddad anunciou esse corte de gastos, essas novas medidas que vão acontecer, o mercado, ele reagiu da pior maneira possível e o Lula, o Haddad, vão ter um grande problema para resolver a partir de hoje. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa bomba que acabou de explodir no colo do Lula e do Haddad e vocês vão entender. E uma péssima notícia para o Alexandre de Moraes foi divulgada aqui nesse instante, que a gente teve aqui informação de bastidores que o homem está bastante furioso, gente, tá? Além dessas outras várias informações, se eu for ficar dando spoiler do vídeo, vai ficar muito longo. Só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Porque primeiro, logo de cara que eu vou trazer aqui na tela para todos vocês é esse vídeo, porque quem vai ter um gigantesco problema para resolver nesse dia de hoje vai ser a Polícia Federal. A partir de agora, não só no dia de hoje, mas a Polícia Federal vai ter um problema gigantesco de agora em diante, porque eles vão ter que enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente da Câmara dos Deputados. E a atitude do Arthur Lira, gente, deixou muita gente de surpresa, tá? O Arthur Lira foi pra cima com tudo para proteger os parlamentares, colocou a Polícia Federal no seu devido lugar. Assistam, gente, tá? É o melhor vídeo que vocês vão assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão, mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna ela é inviolável. Infelizmente as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos inclusive alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas em especial duas que aconteceram, eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o Corregedor deveria tomar alguma posição, elas não merecem o tratamento que estão tendo nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Recordo aqui o caso do deputado Moreira Alves, que durante o regime militar foi alvo de retaliação justamente por sua coragem em defender a democracia e os direitos dos cidadãos. Sua cassação, baseada em discursos feitos na sagrada tribuna desta Casa, marcou um dos episódios mais sombrios de nossa história legislativa e serve como alerta constante para nós
que aqueles que tentam restringir nossa liberdade de expressão legislativa desconsideram os danos profundos que essa prática causa ao Estado Democrático de Direito. Essa fala foi muito pensada, e mais uma vez eu digo, não é para agredir nem para enfrentar ninguém. Agora a Casa, na sua Procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nessa casa, sejam eles quais forem. Muito obrigado. Pessoal, o que vocês viram aqui foi o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, entrando de sola na canela da PF, gente, tá? E já tava... assim, e veio tarde, tá? O Arthur Lira, no meu ponto de vista, acordou tarde. Precisou 2 deputados federais serem indiciados pela Polícia Federal, porque quando o Marcel Van Hatten, né, tinha sido indiciado, ele já poderia, né, ter erguido a voz, colocado a PF no seu devido lugar. Ele esperou 2 deputados, mas antes tarde do que nunca, né, gente? Tá aí o que se espera de um líder, né? Líder, mesmo que a gente, né, tenha ressalvas contra o Arthur Lira, que normalmente decide sempre, né, alinhado com a esquerda, com o Lula da Silva, mas nesse ponto aqui, realmente a gente tem que bater continência, tá? Porque realmente é essa atitude que se espera de um líder de uma casa tão importante como é a Câmara dos Deputados. Ele está ali para representar, né, os parlamentares que são representantes do povo brasileiro e não pode deixar uma PF intimidar, né, os representantes, o representante do povo, que é um parlamentar. É um ato importante ali dentro do Congresso Nacional. Então, assim, gente, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com esse posicionamento do Arthur Lira, né? Chegando o bet aqui para cima da PF, da Polícia Federal. Próxima informação aqui na tela, gente, deixa eu trazer aqui esta informação, que agora, para quem tinha alguma dúvida, eu acho que não resta mais nenhuma. Fernando Haddad acaba de enterrar de uma vez por todas o Brasil brasileiro. Acaba de enterrar principalmente a economia do Brasil. O tão aguardado corte de gastos aconteceu, porque não tinha mais como postergar essa situação. Eles conseguiram postergar por semanas. Semanas e semanas, tá? Iludindo o povo, ó, tem reunião, semana que vem sai, próximas horas, semana que vem, foi passando, e o dólar subindo, a economia... Gente do céu, muita coisa aconteceu. Aí tá, chegou o grande dia, né? Aí o Fernando Haddad vai lá, pega 6, 7 minutos, Rede Nacional, para esboçar um monte de porcaria. Assim é o meu ponto de vista, gente. Aí eu tô vendo um monte de gente assim, saltitando, né? Saltando fogos. Nossa, o Lula vai cumprir com a sua promessa. Quem recebe até 5 mil reais... né? Não vai pagar imposto, vai ser... Gente, esse negócio de imposto de renda de 5 mil reais, eu acabei de ter acesso aqui a uma informação. Se alguém aí do outro lado que está me assistindo está comemorando a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais, não comemorem, tá? Porque eu vou trazer uma bomba com relação a essa questão do imposto de renda que vocês vão ficar de queixo caído daqui a pouquinho. Mas aqui, gente, esse pacote de gastos, o mercado desaprova medidas de Haddad para estabilizar a dívida pública. Gente, assim, um pouco antes do Haddad fazer esse anúncio, o dólar foi lá nas alturas, tá? Acho que estava 5,94. Depois que o Haddad anunciou, para vocês terem a noção, o dólar chegou a 5,97 ou 5,98. Ou seja, ao invés de diminuir... aumentou muito mais, subiu ele 3 ou 4 pontos. Assim, gente, eles acharam que depois desse anúncio, né, agora, né, o mercado vai sossegar, Não, o tiro saiu pela culatra, porque foi uma bomba gigante que o Fernando Haddad anunciou nesse corte de gastos. E vocês vão entender nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora na tela para vocês. Gente, se vocês querem entender a bomba que o Fernando Haddad trouxe para o povo brasileiro com esse pacote de corte de gastos, nesse vídeo você não terá mais nenhuma dúvida quando você sair dele. Agora você vai entender por que é que o mercado reagiu tão negativamente com relação a esse pacote de gastos que foi divulgado ontem pelo Haddad. Vejam só. O dólar fecha 5,91, chegou a bater 5,94. Nunca antes na história desse país o dólar esteve tão alto e o real tão desvalorizado. Na verdade, gente, tá? Esse vídeo aqui foi gravado um pouquinho antes. O dólar chegou a 5,97, se eu não me engano.
Isso sem pandemia, gente. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Continuando. Essa semana a gente teve a notícia ainda que o IPCA deve fechar acima do teto da inflação, o que coloca o Brasil oficialmente como um Brasil que tem sua inflação descontrolada. Tá? E isso é péssimo sob o âmbito econômico, fazendo com que o Banco Central tenha que aumentar ainda mais a taxa de juros. Você deve lembrar de uma época em que o Lula reclamava que estava baixando a taxa devagar demais. Agora o que a gente está assistindo é o Brasil, ao contrário do resto do mundo, aumentando a sua taxa de juros para tentar controlar a inflação. E hoje a gente teve ainda uma notícia péssima que o JP Morgan, um dos bancos mais importantes do mundo, recomendou aos seus clientes que retirem o seu dinheiro do Brasil. Esse negócio não vai bem e possivelmente, se você manter o seu dinheiro lá, você vai perder dinheiro. Se você quer investir num país emergente, invista no México. Agora, por que hoje foi o estopim? Por que hoje a coisa estourou, o dólar disparou? Né? Porque, como eu digo, há 3 semanas, o governo vem com essa promessa de que faria um grande corte de gastos. Né? Eu não acredito nisso. Nas últimas 3 semanas, eu falo, o governo está atrasando porque ele não vai fazer corte de gasto. Né? Só que, sendo muito honesto, pessoal, nem eu, que sou totalmente descrente desse governo, imaginaria que hoje eles teriam a cara de pau de vir a público e não só não cortar gasto, como possivelmente vão aumentar ainda mais os seus gastos através de uma redução da arrecadação, que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, pessoal, o que o governo está dizendo é o seguinte: vamos aumentar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o que é legal. Pessoal, guardem essa informação, isenção do imposto de renda. Eu tô vendo muita gente comemorando. Não comemorem, gente, tá? Porque eu acabei de ter acesso à informação com relação à isenção do imposto de renda até 5 mil, que vocês vão ficar de queixo caído. Daqui a pouco eu vou trazer essa bomba aqui para vocês. Continuem. Quem não quer pagar menos imposto? E quem ganha R$5.000, vamos considerar. Né? É um cara que tem grana. Então é super honesto essa demanda. A questão é o seguinte: se você está dizendo que vai retirar o imposto dessa galera, significa que você vai arrecadar menos. E se o governo já estava gastando muito mais do que arrecada e agora está dizendo que vai arrecadar menos, cadê esse corte que precisava ser ainda maior? Não foi apresentado. Disseram sobre os gatilhos ou coisa parecida, mas claramente eles não têm nada para demonstrar como vão controlar essas despesas. E essa decisão de apresentar a redução do imposto para quem ganha até 5 mil foi uma medida eleitoreira, para tentar melhorar a situação da esquerda, porque, vamos retrospectiva aqui, galera, a eleição municipal foi péssima para a esquerda. A gente teve a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. A gente tem um movimento grande da galera de direita crescendo aqui no Brasil. O que esse governo está falando é o seguinte, galera, não vamos tomar risco. Vamos fazer o seguinte, vamos apertar o acelerador, vamos arrastar essa economia capotando até 2026 e tentar passar lá com números econômicos, né, empurrando ali, com um dedinho aqui, um dedinho ali, tentar fazer com que a gente ganhe a eleição lá na frente. Foi exatamente o que fez na época da Dilma. Os caras empurraram, seguraram a inflação, fizeram gol de mão, fizeram um monte de coisa, conseguiram reeleger a Dilma. E o que vocês lembram que aconteceu logo em seguida? A gente começou com o pessoal vendo a inflação disparar, veio uma recessão que nunca no Brasil foi tão grande, tá? Nem na crise de 29, nunca na história da República Brasileira conhecida, a gente teve uma recessão tão grande quanto a da Dilma, lembrando que o mundo naquela época estava vivendo uma tranquilidade. As economias andando bem, subindo. O Brasil foi o único país, através de uma condução errônea da economia, causou aquele negócio. O que é triste, pessoal, porque eu, como economista, eu sei exatamente o que vai acontecer na economia quando governos adotam políticas como essa. O Morgan Stanley, na semana passada, e eu fiz um vídeo sobre isso, o JP Morgan, hoje, falou a mesma coisa. Vários bancos de investimento já sabem disso. Você escuta muito o pessoal da Faria Lima falar o quê? Compre IPCA mais 7, é um negócio muito alto. Não vou entrar no tecnês aqui, mas o pessoal está comprando papéis, tendo convicção que a inflação no Brasil vai disparar. Né? E as empresas, a bolsa de valores, vai cair. Agora, imagina para o pobre, que em breve vai sentir o peso na economia real, quando as empresas tiverem que demitir, quando a recessão chegar, porque isso vai acontecer. Não é uma questão se ou não. É uma questão simplesmente de quando isso vai acontecer. E a estratégia do PT, né, de tentar continuar acelerando e não cortar os gastos e não controlar a economia é uma escolha. A gente quer o melhor para o país, para a população brasileira, ou a gente quer eleição? E é claramente uma escolha pela eleição. Claramente uma escolha do tipo, eu vou tomar essa atitude agora, eu vou destruir o país, mas eu vou estar lá, de repente com mais chance do que eu tenho hoje de conseguir ganhar aquela eleição. Então, o que eu posso dizer a vocês é, os mercados já entenderam o recado, o dólar está beliscando R$6, eu não tenho a menor dúvida que isso aí vai passar de R$6 e sem grande dificuldade, vai subir bastante. Você vai sentir isso no peso da inflação, porque quando o dólar sobe, o combustível sobe, os alimentos sobem, né, passagem aérea, tem vários indicadores da economia são atrelados ao dólar. Então isso vai ter um impacto para a população mais pobre, que talvez não esteja ali, né, o governo está controlando os indicadores do IPCA e tal, mas o cara que é pobre, você que me assiste, pode até colocar no comentário aqui. Está sentindo que as coisas estão mais caras do que deveriam?
Você acha realmente que a inflação subiu 4,5%? Né? Então, essa sensibilidade vai acabar chegando à população. Só que a estimativa do PT é talvez não chegue em 2026 e consiga empurrar uma reeleição ali e depois eles veem o que faz. Agora, para quem entende de economia, sabe que infelizmente o caminho é muito ruim que a gente está tomando. Se antes eu falava que o Brasil estava indo em direção ao muro, e o corte de gasto que poderia ser anunciado hoje seria uma tentativa de tirar um pouco o carro dessa parede, né? Não, o que a gente viu agora foi o governo apertando o acelerador em direção a essa parede. É triste, mas é a realidade que a gente tem, é a realidade que a gente votou lá na urna para poder escolher esse presidente que está aí. Né? Então, talvez a gente tenha que botar botar a mão na consciência para entender o quão importante a economia é no nosso dia a dia, em vez de ficar usando economia ou brigando lado A, lado B. Porque no final do dia, quem paga essa conta não é quem está em Brasília, é você que está me assistindo, são todos nós aqui, os idiotas que pagam essa conta de todo esse proselitismo, de toda essa utilização da economia como uma forma de ganhar voto. Triste, mas é a realidade que a gente tem. Se você gostou, curte. Só falo uma coisa pra você, gente. Essa culpa eu não carrego, tá? Eu não votei no Lula da Silva e eu fico muito triste, porque eu sei que tem muita gente que hoje tá assistindo esse vídeo aqui. Muitas pessoas, por exemplo, eu sei que muita gente tá aí do outro lado do mundo, conhece pessoas que também se arrependeram. Eu conheço muitas pessoas que se arrependeram amargamente de terem votado no Lula da Silva. E o maior exemplo do arrependimento aconteceu exatamente na noite de ontem, né? Quando o Haddad, né? Todo o mercado, a população, o Brasil inteiro estava ali naquela grande expectativa de que haveria um grande corte de gasto. Aí o Haddad vai lá e diz o quê? Vamos trazer aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Para quem precisava fazer corte de gastos, diminuir a arrecadação, vai contra a questão de equilibrar as contas fiscais. Só que o mais grave de tudo isso, gente, é que logo após esse anúncio desastroso desse corte de gasto, além de outras medidas que aos poucos a gente vai falando sobre aqui, porque além dessa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, ele trouxe outros detalhes aqui no pacote lá de corte de gastos, que nós vamos falar logo em seguida, mas assim que ele anunciou esse corte de gastos, né, né, será que vai acontecer? Eu tenho minhas dúvidas. Aí, logo em seguida, foi divulgada esta notícia que está aparecendo aqui, ó, na sua tela. Esta notícia que está aparecendo aqui na sua tela. Ou seja, o tiro saiu completamente pela culatra, porque eu acho que o Haddad e Lula, eles pensaram assim, anuncia o corte de gasto para apaziguar o mercado, porque o dólar está subindo. E é uma vergonha, porque, né, o dólar subiu na época do Bolsonaro porque ele estava ali dentro da maior crise, tá? Maior crise sanitária mundial, estava na pandemia. Então, né, o Bolsonaro não teve outra escolha. Além do Brasil, outros países estavam passando por aquela grande crise financeira. Agora, o Lula está passando por alguma crise sanitária mundial? Não tá, gente. O Lula, se a gente reparar, ele está seguindo os mesmos passos da Dilma Rousseff. Estava ali numa gestão, foi empurrando esse fracasso, esse rombo nas contas públicas até o último ano ali, né, onde aconteceu a reeleição e a Dilma foi reeleita. E o Lula está querendo a mesma coisa, empurrando esse desastre econômico que está acontecendo até 2026 para tentar ganhar a eleição. Agora, o rombo mesmo que vai acontecer seria na próxima gestão, assim como aconteceu com a Dilma, que causou o impeachment dela. Ou seja, ao invés de apaziguar o mercado, a bomba que o Haddad explodiu foi piorar toda a situação. Agora eu tô vendo, gente, muita gente comemorando. O Lula prometeu, ele cumpriu com a sua promessa. O Lula é um homem de palavra. O Lula disse que ia isentar o imposto de renda para quem recebesse até 5 mil reais. E agora o Haddad acabou de anunciar que... Gente, eu tinha certeza absoluta que o Haddad iria falar sobre esse imposto, porque uma das maiores promessas de campanha do Lula, quando ele estava lá tentando ser presidente da República contra o Bolsonaro, foi exatamente isso aqui. Eu vou isentar, tá? As pessoas no imposto de renda, as pessoas que ganham até 5 mil reais. Muita gente acreditou nisso. Só que olhem só isso aqui que acabou de ser divulgado. O governo prevê isenção do imposto de renda de até 5 mil somente a partir de 2026. Aqui eu canto aquela musiquinha assim, ó. Malandro, malandre, mané, mané. Gente, essa música cabe perfeitamente aqui nessa questão. Ou seja, o Lula fez a promessa durante a campanha. Olha,
Gente, eu prometi, né? Queria trazer isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas eu não disse quando. Ou seja, o que é que o Lula vai fazer? Vai deixar para trazer a isenção. E se, porque eu, sinceramente, tô duvidando muito, tá? Vocês estão vendo aqui a malandragem do Lula? Gente, eu prometi imposto de renda, isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. Mas eu não disse quando. Agora, olha só isso aqui que foi divulgado. Possivelmente, se acontecer, será só no último ano da gestão do Lula da Silva. Ou seja, o Lula passou 2023, 2024, vai passar 2025, tá? E só em 2026, lá no ano eleitoral, lá em 2026, eu acho que possivelmente uns 3, 4 meses ali antes do pleito eleitoral de 2026, ele vai lá, gente, ó, vou cumprir com a minha promessa. Tá, imposto de renda, né, isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Vocês estão entendendo a malandragem, o quanto o Lula da Silva é ardiloso? Gente, se o Lula, tá, realmente cumprir com isso aqui, tá, e trazer a isenção do imposto de renda somente em 2026, aí sim que ele vai acabar com a sua popularidade que está despencando, porque o povo não vai ser trouxa dessa vez. Pelo menos eu espero que o povo não seja trouxa dessa vez de acreditar, gente, porque é assim, é catastrófico. Imaginem o quanto de pessoas que votou no Lula por causa dessa isenção do imposto de renda. Aí o homem passa praticamente 3 anos e meio sem dar essa isenção do imposto de renda e vai dar lá no finalzinho, nos 48 do segundo tempo, lá no momento em que ele mais vai precisar, que é quando ele vai se reeleger presidente da República, ele vai lá. Gente, ó, a partir de hoje, quem ganha até 5 reais não vai pagar imposto de renda. É um lixo, gente. Muitas das vezes, muita gente me fala, por que você tem tanta raiva assim do PT? É por questões como essa aqui, que eu acho assim muito ardiloso, gente. Tá muito baixo isso que o Lula faz com o povo brasileiro. Vocês estão entendendo? Aí o Haddad vai lá, anuncia agora, né? Anuncia agora a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Aí depois vem a contrapartida. Mas só, né, possivelmente só a partir de 2026. Vocês estão entendendo a jogada? Mas não colou. Nem o mercado conseguiu engolir esse pacote de corte de gás que, na verdade, eles tentaram só dilubriar o mercado e nem o mercado caiu. Imagina o povo brasileiro. Agora, deixa eu trazer aqui uma outra informação para vocês. Não há como falarmos de crime de golpe de Estado, diz procurador sobre inquérito de Moraes. Gente, eu tô impressionada, eu fico me questionando assim, será que a PF, Alexandre de Moraes, eles estão acompanhando as matérias, as notícias aí que são divulgadas diariamente? Porque não é possível, porque olhem só isso aqui, entrevista ao Oeste, né, nessa quarta-feira, o procurador César Dário Mariano, do Ministério Público de São Paulo, rechaçou a possibilidade de ter ocorrido um crime de golpe de Estado por parte dos indiciados no inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Para Dário Mariano, apenas a partir da tentativa que pode-se falar na existência de crime. Na grande maioria dos crimes, só se pune a partir dos atos executórios, considera o procurador. Ele ainda avalia que não existe tentativa, como é defendido por alguns estudiosos do direito. Não há como falarmos em tentar. Depois, o governo legitimamente constituído disse, né, isso não existe. Ou o crime se consuma e temos a consumação de delito, ou não há o delito. Gente, ou seja, isso aqui, gente, tem sido repetido de forma muito constante por vários juristas, os principais juristas mais renomados do país vêm dizendo também a mesma coisa. Não só juristas, né, alinhados com a direita, mas também os próprios juristas alinhados com a esquerda. Muitos têm o mesmo posicionamento. Não aconteceu nenhum crime. Dá para entender, gente, tá? Então, assim, tomara, né, que o Alexandre de Moraes esteja tendo acesso aí a essas informações, porque será mesmo, gente, que a PF vai continuar levando isso adiante? E eu tive acesso aqui a uma informação, gente, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar para trazer no próximo vídeo. Com relação aos planos, né, para prender o Bolsonaro. Gente, eu tenho uma informação para trazer para vocês aqui que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. É no próximo vídeo, tá? Nesse eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.